últimos anos houve um esforço grande do órgão ambiental, dos órgãos ambientais, para fazer uma simplificação do licenciamento da atividade agropecuária. Como resultado disso, houve a edição da Resolução Conjunta SMA-SAA-SJDC 1 de 2011. O objetivo dessa resolução é simplificar o licenciamento da atividade agropecuária. Dessa forma, o plantio das espécies de interesse econômico, perenes, semiperenes ou temporárias, não depende mais de licenciamento ambiental, desde que não haja supressão de vegetação nativa ou intervenção em APP. Essas atividades são consideradas regulares mediante a mera declaração de conformidade da atividade agropecuária feita junto à Secretaria da Agricultura. Por outro lado, a regularização das captações de água, uma atividade imprescindível para a implementação da agricultura irrigada, pode ser feita apenas junto ao DAE. O entendimento derivado dessa resolução conjunta é de que a regularização ou mesmo a implantação das estruturas para captar água, quando não implicarem em supressão de vegetação, também não necessita de um licenciamento ambiental junto à CETESB. Essas medidas têm por objetivo simplificar a implantação desses equipamentos. Finalmente, cabe lembrar que a edição da Resolução SMA 74 de 2011 elencou uma série de atividades que no estado de São Paulo são dispensadas de licenciamento ambiental. Podemos citar, entre outras, a reforma e construção de galpões, a melhoria das condições de estrada ou mesmo a reforma de pontes, quando não há um aumento da ocupação na área de preservação permanente. Cabe lembrar também que com a edição da nova Lei 12.651, que revogou o Código Florestal de 65, a regularização da propriedade vai ser alcançada mediante a inscrição da mesma no Cadastro Ambiental Rural, que será disponibilizado no nível federal. Nesse cadastro, as propriedades irão se inscrever e será também definido um programa de regularização ambiental para a adoção das medidas de correção para aquelas propriedades que possuem algum passivo ambiental. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental levarão, assim, à regularização de todas as propriedades rurais, não só no Estado, mas no país como um todo. Estamos hoje realizando esse seminário aqui na nossa cidade. Eu acho que é de grande valia, porque a gente toma um conhecimento profundo do que é cuidar da água, né, no nosso território e aqui, principalmente aqui na nossa bacia, que é a bacia do Alto Paranapanema. Eu gostaria hoje de estar aqui nesse simpósio, mais ou menos com 100 produtores rurais para participar de uma palestra dessa. Eu sei que essa palestra de hoje foi uma palestra bem técnica, né, técnica avançada, mas que os produtores têm que ter conhecimento do que acontece para aprender como que se lida com a água daqui para frente, porque o futuro nosso depende da água.